dia, senhoras e senhores. Bom dia, bom dia. Mais um episódio do projeto Produção Profissa para a gente conversar sobre produção cultural. O meu objetivo é te ajudar a viver de produção cultural. Todos os dias às 8 da manhã, eu, Carlinha Navarro, produtora há mais de 20 anos, estou aqui conversando com você sobre produção cultural, te dando algumas dicas, falando um pouco dos perrengues que eu passei e para evitar que você passe esses perrengues também, tá bom? Então, todos os dias eu trago aqui um tema para a gente conversar e você pode ajudar a construir esse momento me mandando sugestão de tema ou dizendo, colocando aqui a sua dúvida, coloca nos comentários a sua dúvida, me diz o que é que você quer saber, que eu construo um conteúdo aqui para a gente discutir isso, para a gente conversar sobre isso. E se você quiser que eu te ajude de uma forma mais direta, é só avisar aqui nos comentários que você quer conversar ao vivo comigo e a gente vai conversar ao vivo. E você vai trazer a sua dificuldade e eu vou te ajudar a superar as suas dúvidas com relação à produção cultural, tá bom? Então, como sempre, eu tomando um cafezinho para ver se acordo, né? Porque eu só acordo depois que eu converso com vocês. Aliás, eu sou aquela pessoa que acorda embaixo do chuveiro, né? Que antes do chuveiro eu não sei nem meu nome. Depois é que eu começo a entender quem sou eu. Então, o tema que eu trouxe hoje para cá foi um tema que eu pensei assim. Quando eu era produtora de artista, eu era muito focada nas coisas para os artistas, né? Eu tenho que vender a apresentação do artista, eu tenho que ter um home list pronto do meu artista para poder fazer uma viagem, né? Para poder distribuir as pessoas nos hotéis. E eu preciso... Enfim, eu era muito focada nas necessidades de um artista. Quando eu deixei a exclusividade, quando eu deixei de ser produtora exclusiva de um determinado artista, eu comecei a criar os meus próprios eventos e uma coisa que ficou muito presente na minha vida de produtora foi o trabalho com festivais, certo? Então hoje eu trabalho com alguns festivais e eu amo fazer isso, eu amo muito, é muito gostoso fazer isso. E aí eu fiquei pensando, pode ser que tenham produtores que estão na mesma situação que eu, né? Bom dia, Marcelo! Pode ser que tenham produtores que estejam na mesma situação que eu, que até trabalhem com artistas agora, mas que gostam de trabalhar com festivais, mas eu nunca conversei aqui sobre essa história de qual a diferença de você trabalhar com um artista diretamente ou de você fazer um festival, de você produzir um evento desse porte. E aí, o tema que eu trouxe para cá hoje foi como produzir um festival. Não é bem como produzir um festival, eu acho que são mais as particularidades que um festival tem, certo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Assim, as particularidades falando de produção, né? Falando do lado da produção, quais são as coisas que a gente vê, que a gente precisa saber que vai acontecer quando você estiver produzindo um festival, para que você não se enrosque nessas coisas, tá bom? E, enfim, eu amo muito, muito isso. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com festival porque é muita adrenalina. É adrenalina total. Para quem gosta de desafio, o festival é uma maravilha. Porque a gente se sente desafiado a cada 5 minutos, né? Que a gente tem que conciliar muitas coisas. A gente tem que organizar de uma forma que tudo dê certo, como se fosse realmente uma grande engrenagem. Então, um festival, ele é sempre uma estrutura complexa. E ele é uma estrutura complexa porque, vamos lá, você que é produtor e tal, está acostumado a fazer essa produçãozinha do seu artista, né? Imagina que você tem, ao invés de um artista, que é o que normalmente você faz, você tem 10. É muito diferente, né, não? Porque significa que você vai ter que produzir, digamos assim, 10 vezes o que você costuma produzir. E ainda tem, assim, a coisa mais peculiar que eu acho, que é você conseguir conciliar todas as demandas concentradas num único espaço de tempo, né? Lá naquele tempinho
realmente você precisa trabalhar muito essa parte do planejamento para poder dar certo, né? E, bem, fazer um festival é encantador, é incrível, né? Por conta da diversidade que ele aborda, por conta de tantas coisas que você vê ao mesmo tempo, né? Tantos públicos diferentes ao mesmo tempo. É incrível, eu amo demais, nossa senhora, é muito bom, é muita adrenalina e você vai precisar, para você fazer um festival legal, você vai precisar criar uma engrenagem bem organizada, sabe? Uma engrenagem que encaixa tudo certinho, porque como a gente tem que juntar muitas demandas no mesmo tempo, né? Num pequeno espaço de tempo, as demandas elas não podem deixar de ser feitas, né? E também uma não pode prejudicar a outra. Aí você tem que criar essa engrenagem para tudo correr bem direitinho, cada um com, sabe, no seu limite de tempo, no seu limite de espaço, você tem que conciliar essas coisas. Você vai precisar pensar, por exemplo, muito nos horários de montagem, de passagem de som, de equipamentos, né, de montagem de equipamentos, porque como você vai ter vários artistas para passar som, por exemplo, você vai precisar começar a montar o seu equipamento de som mais cedo, porque você vai ter que começar a passagem de som mais cedo, né? Porque você tem vários artistas para passar som, então você vai ter que passar som mais cedo um pouco do que o que você está acostumado a fazer. Então, tudo isso você tem que pensar lá naquele momento que você está sentado planejando esse festival. Você tem que pensar nessas questões, né, que precisam ser muito bem refletidas para que você consiga realizar o festival sem que nenhum artista sofra com a falta de tempo ou porque não pôde passar o som, esse tipo de coisa, entendeu? E isso depende de você, tá? Isso é sua tarefa, sua missão. Então é muito raciocínio, é muita dedicação, né? Quando a gente vê tudo rodando bem certinho, dá um prazer enorme, porque você vê um festival acontecer, nossa, é muito bom, muito bom, muito bom. E eu pensei também em falar sobre isso, porque nos festivais a gente tem demandas ou necessidades ou dificuldades que a gente não tem normalmente no nosso dia a dia, né? É uma coisa muito específica. Aí eu pensei, não, eu vou fazer a galera entender ou conhecer esse lado para ajudar quando eles forem fazer um festival, porque eu recomendo, super vale a pena. Então aqui eu vou falar hoje em 3 festivais, vou dar 3 exemplos de festivais, que são festivais que eu trabalho normalmente, festivais com os quais eu já trabalho há algum tempo e eu catei algumas peculiaridades, algumas particularidades desses festivais para trazer para vocês algumas das dificuldades que eu enfrento, digamos assim, quando vou fazer festivais, para mostrar para vocês. Claro que não dá para dizer assim como é que se faz um festival em 1 hora, né? É muito pouco tempo, a gente precisa realmente se debruçar e preencher isso, né, com vários aspectos que a gente não vai conseguir fazer aqui nessa live, mas pelo menos eu vou te deixar mais ou menos a par das coisas que acontecem dentro desse universo de festivais, tá certo? Então vamos lá, vou começar pelo Festival Internacional de Mágica, que é um festival massa que eu faço. Ele é um festival bienal, ele está na sua 3ª edição. É um festival feito por mim, pelo mágico Rafa Santa Cruz e pela produtora dele, Cristiane Galdino, que são meus amigos, queridos irmãos. E esse festival ele surgiu a partir de uma inquietação de Rafa, né, dessa necessidade de trazer um festival de mágica para Recife. Dentro desse universo da mágica, você tem a parte de apresentação para o grande público, mas você sempre tem uma parte que é como se fosse um congresso de mágica, entendeu? Que é a parte de formação para mágicos, porque é nesses congressos que os mágicos aprendem a fazer mágica. É nesses festivais, nesse tipo de encontro, que os mágicos aprendem
realmente a fazer mágica. Tereza, bom dia! Que fofinha! E então Rafa tinha essa inquietação de trazer um encontro desses aqui para Recife, né? E eu e Cris, enquanto produtoras, adoramos a ideia e vestimos a camisa e fomos fazer o Festival Internacional de Mágica, tá? E que ele tinha essa parte para o grande público, mas tinha também os encontros que eram só para mágicos profissionais, para que eles aperfeiçoassem a técnica da mágica, tá? E aí, como ele era um festival internacional, logo na primeira edição, a gente se deparou com uma necessidade que normalmente nas apresentações da gente a gente não tinha, né? Que era a barreira da língua. A gente trouxe para cá, a gente tinha mágicos que falavam só inglês, que falavam espanhol, que falavam francês, né? Que não falavam português. Então a gente precisava criar uma estrutura para receber essas pessoas, né? Para que elas fossem entendidas de fato, né? E para que o público entendesse também. Só que tinha um detalhe. A gente, dentro desse universo da mágica, principalmente na parte do congresso e tal, tinha uma linguagem muito específica, sabe? Eles falam de um jeito... É como toda profissão tem uma linguagem específica, né? E aí a gente pensou assim, a gente não pode botar qualquer intérprete para traduzir. A gente vai ter que precisar encontrar um mágico que esteja disposto a traduzir as aulas, né? E até porque a gente não queria levar alguém que não fosse mágico para dentro desses encontros, porque são encontros que têm segredos de profissão e a gente precisa preservar isso, né? E aí, graças a Deus, assim, dentro desse universo, como os mágicos, eles trabalham viajando muito, porque tem encontros no mundo todo e tal. Então tem vários mágicos que falam várias línguas, isso é muito legal. E aí a gente conseguiu, né, que esses mágicos fossem super legais com a gente e fizessem também essa parte de tradução. E olha, isso é uma coisa que não estava no dia a dia da gente, né? Não está no meu dia a dia. Eu que produzo eventos o tempo todo, eu nunca precisei ter tantos tradutores de tantas línguas diferentes, né? E que fosse um tradutor de uma profissão específica. Foi bem legal isso, assim, e uma situação muito diferente que eu vivi, né? E isso pode surgir na produção do seu festival, tá bom? Um outro festival que eu participo, e esse não é criado por mim, é o Janeiro de Grandes Espetáculos. O Janeiro de Grandes Espetáculos é um festival que acontece há 27 anos, ele está na sua 27ª edição. Esse ano foi a 27ª edição, ano que vem já vai ser a 28ª edição desse festival. É um festival incrível que foi criado aqui em Recife para ocupar os teatros no mês de janeiro. Recife é uma cidade que recebe muitos turistas, então em janeiro tinham muitos turistas na cidade, mas os artistas ficavam sem trabalho porque os teatros estavam fechados em janeiro. Era o mês de férias coletivas do teatro. E os artistas perdiam esse público, né, que estava passando pela cidade. E aí, eu não lembro bem quem fez essa ideia, eu acho que, se eu não me engano, foi Romildo Moreira, pensou nessa possibilidade de ocupar os teatros durante janeiro, né? Enfim, as férias coletivas dos teatros passar para fevereiro, mas ocupar os teatros em janeiro para aproveitar esse público que estava passando por Recife. E assim foi feito e até hoje o Janeiro Grandes Espetáculos, ele é um festival enorme, ele tem muitas apresentações em um mês. No ano passado, que ainda foi... Esse ano ele foi híbrido, ele foi uma parte virtual e muito poucas apresentações presenciais. Mas no ano passado ele ainda foi todo normal, porque ele era muito no começo de janeiro, a gente nem estava pensando em pandemia ainda. E no ano passado a gente teve 111 espetáculos em 30 dias. Só para vocês terem noção do tamanho dessa confusão. É muito bacana, muito legal. Agora dá muito trabalho.
E dá trabalho porque a demanda é muito grande e também por conta de você ter que conciliar todas as necessidades em um mês só, né? Então, são várias linguagens diferentes, em vários teatros diferentes, não só em Recife, porque agora o festival cresceu, então ele sempre tem um braço no interior, ele sempre acontece alguma coisa em Caruaru, em Garanhuns, em Goiânia, sai se espalhando por aí. E esse é um festival que tem música, dança, teatro e circo. Antes ele era um festival de teatro e agora ele tem música, dança, teatro e circo. É muito bacana, mesmo. Todo janeiro tem. Né? Sempre assim, a partir da segunda semana de janeiro ele começa. Né? E aí ele às vezes entra um pouquinho em fevereiro para poder dar conta de tudo, né? Então, por ser um festival que tem muitas demandas, qual foi a peculiaridade desse festival que eu trouxe aqui para vocês hoje? É a necessidade que a gente tem de criar de ter uma multidão trabalhando. Porque a gente tem uma demanda gigante que uma pessoa só não ia dar conta. Então, realmente a gente tem muitas pessoas. A gente tem um batalhão de produtores planejando tudo isso, que é o que faz com que dê certo, né? E aí, a gente tem esse batalhão de produtores planejando, porque tem mais um outro batalhão de produtores coordenando, né? E assim, a gente tem, na verdade, um batalhão de produtor para cada fase da produção cultural, porque a gente precisa disso. E para isso a gente teve que criar gerências, porque são tantas áreas que a gente tem que separar todas as áreas. Tem uma gerência que cuida só de bilheteria, tem uma gerência que cuida só de comunicação, uma gerência que cuida só do financeiro, sou eu. Tem uma gerência que cuida só da parte administrativa, enfim. Tem várias gerências e dentro dessas gerências tem as pessoas que estão trabalhando nessas gerências, entendeu? Então, acaba sendo realmente uma estrutura bem complexa e que a gente não vê no dia a dia. Né? Então, é muito importante, se você está fazendo um festival, você está criando o seu festival e ele tem muitas demandas, você precisa entender que você vai precisar de ajuda e que isso não é um problema, ao contrário, isso é maravilhoso. Até porque, gente, trabalhar no Janeiro de Grandes Espetáculos é uma escola que vocês não estão imaginando. Imagina juntar assim, 10 produtores numa mesa e todo mundo resolver um problema. Todos os produtores vão todos pensar em um problema. Vamos resolver esses problemas. Então, tem muitas soluções que não estão na cabeça da gente, mas que estão na cabeça do colega. E é muito bom, é maravilhoso trabalhar num festival como esse. Então é isso. Normalmente eu não tenho esse problema de ter que ter uma multidão trabalhando, mas num festival de grande porte como esse, a gente vai precisar sim de uma grande equipe. Essa grande equipe ela vai ser gerenciada por alguém, né? Normalmente você vai gerenciar. A gente tem um produtor que é o diretor-geral, que é Paulo de Castro, que está à frente de todas as decisões, né? A gente tem a coordenadora de produção, que é a Iris, que também está bem à frente de tudo, porque tudo é produção. E aí divide todas as outras gerências, é muita gente trabalhando e um festival que acontece muito bem, sabe? Que flui muito bem já há muito tempo, é uma verdadeira escola. O terceiro exemplo que eu vou passar agora para vocês é o Festival São João Sinfônico. Falo sempre dele porque é meu xodózinho. Né? Que é um festival criado por mim, né? Desde 2017 que acontece e esse ano ainda vai acontecer com um pouco de retardo do São João, vai acontecer porque a gente está esperando passar essa crise maior da pandemia para a gente poder se juntar em segurança, né? Então, graças a Deus a vacina está avançando, vai dar certo. E a gente vai conseguir fazer o nosso festival, né? Mas a minha maior dificuldade nesse festival é conseguir juntar as agendas das atrações. Vou justificar. Às vezes você está fazendo um festival, aí você, sei lá, festival de jazz. Aí você chama os grupos de jazz, aí você vai pegar a grade do festival, vai distribuir em que horário e que datas cada grupo vai tocar,
vai falar com os grupos, vai acertar a data direitinho, vai dar tudo certo. Num festival como o São João Sinfônico, que tem uma outra característica, eu me deparo com uma outra dificuldade. Qual é a característica que me chama a atenção agora? No São João Sinfônico, o artista toca com outro artista. Então, a Orquestra de Câmara de Pernambuco, ela se apresenta com um solista de música popular. Por exemplo, esse ano que passou, né, no ano passado, a gente teve o Maciel Melo. Ano passado não, ano retrasado. Ano passado não teve São João, né, gente? A gente teve a Orquestra de Câmara de Pernambuco e o solista era Maciel Melo. E além de Maciel Melo, a gente tinha um sanfoneiro, a gente sempre tem um sanfoneiro bem bacana, e o sanfoneiro era Beto Ortiz. Então, gente, para conciliar a agenda dessas 3 atrações, porque eles precisavam ensaiar, né? Então, aí assim, eles ensaiam cada um sozinho e depois a gente junta. E a gente precisa desses ensaios, onde eles estão juntos para ensaiar, né? O que vai fazer, a gente precisa muito desses ensaios. Então, é um problema que normalmente eu não tenho em outro festival. Porque em outro festival, cada um faz o seu ensaio, cada um faz a sua coisa separadamente, vai lá, se apresenta, tá tudo certo, né? E no caso do São João Sinfônico, eu tinha essa treta para resolver. E ainda tem um detalhe, que como é um festival de São João, ele acontece no período do São João, né? Ele acontece assim, na primeira semana de junho, que a gente, na minha cabeça, ele é uma abertura, ele prepara para o São João. Só que nesse período, o povo que trabalha com São João já está com a agenda cheia de coisa de São João, entendeu? Então é um problema, esse foi um problema mais grave que eu senti. E aí, o que foi que eu fiz para superar esse problema? Eu procurei agendar com a maior antecedência que eu podia, tanto a data da apresentação como a data dos ensaios, para poder dar certo. E mesmo assim, aqui e ali tem uma tretinha, viu? Eu me lembro que Silvério Pessoa, que cantou com a gente em 2019 também, ele veio de uma outra cidade direto para o ensaio e era de manhã o ensaio. Porque ele tinha uma apresentação no dia anterior, né? Não podia deixar de fazer, e no dia seguinte, de manhã, era o ensaio dele com a gente. E é assim a vida de artista, viu, minha gente? Então, essa foi uma das dificuldades que eu encontrei nesse festival, conciliar essa agenda, conseguir fazer com que todas as atrações estivessem juntas e trabalhando juntas, né? E que montando juntos esse espetáculo, né? Além de ter também uma coisa diferente nesse festival é a necessidade de arranjos, né? Em outros festivais, cada músico chega com o seu formato de apresentação pronto, com as suas músicas prontas, né? Nós, no Festival São João Sinfônico, a gente precisa de uma pessoa que faça os arranjos. Quem faz os arranjos para a gente é Sérgio Campelo. A gente precisa de uma pessoa que faça os arranjos e para que a orquestra consiga tocar com esses artistas, né? Então tem que ser um arranjo que tenha a cara do festival, né? E porque a gente mistura a música junina com a música clássica. E o Sérgio faz isso super bem. Então é uma outra dificuldade que eu normalmente não tenho em um outro festival, certo? Então, para ir diretamente ao assunto, para produzir um festival, é importante você se preocupar com o que normalmente você já se preocupa, né? Que é o planejamento, a coordenação, a organização, a finalização de um evento. Então, você se preocupa com todas essas etapas, e assim, palco, som, luz, transporte, alimentação, hospedagem, tudo que você normalmente se preocupa, mas você não pode perder de vista as particularidades de cada festival. Você não pode tratar o festival como uma apresentação normal, você tem que entender que ele vai ter normalmente uma demanda maior, né, que ele vai ter peculiaridades que nem sempre você se depara com ela, como, por exemplo, no Festival Internacional de Mágica, eu precisei
contratar mágicos intérpretes, né, de outras línguas. No Janeiro de Grandes Espetáculos eu preciso de um volume muito grande de produtores para poder acontecer. No São João Sinfônico eu preciso conciliar agendas das atrações para além da apresentação, para também que eles participem dos ensaios, porque é um repertório criado para aquele festival. Enfim, cada festival tem a sua particularidade e você não pode perder de vista a particularidade do seu festival, certo? Então, é importante ter, por exemplo, um coordenador de palco. Num festival, você tem muitas trocas de palco, né? Então, um coordenador de palco talvez uma pessoa que vai te ajudar muito, porque ele vai coordenar todas as entradas e saídas e vai coordenar também as passagens de som, ele que vai estar ligado, tirando a galera de cima do palco e botando outra. Quando a gente está fazendo um festival, a função de coordenador de palco é muito importante para a gente, para que todo mundo cumpra o horário, porque o mais difícil de você gerenciar num festival é que o artista quer entrar no palco e não sai nunca mais. Então, a gente precisa realmente ter isso super afinado nessa parte de coordenação de palco, porque tudo tem que funcionar como uma engrenagem rodando direitinho. Não podemos perder isso de vista, tá certo? Não dá para fazer, por exemplo, a montagem de uma ação sem entender o que vem antes e o que vem depois, né? E o coordenador de palco, ele vai juntar todos os riders, ou seja, todas as listas de equipamento, todos os mapas de palco de todo mundo. Ele vai pegar todos esses documentos, ele vai juntar e ele vai comparar um com o outro, ver o que um precisa, o outro também. Esse daqui toca com baixo do lado direito, o outro toca com baixo do lado esquerdo. Vamos perguntar se um ou outro pode mudar de posição, se tem algum problema. Tem banda que não tem problema, tem banda que tem. Então vamos perguntar e ver se alguém pode ceder, para que a gente não fique levando esse equipamento para o outro lado. Enfim, tudo que a gente quer é economizar tempo de quem está assistindo. A gente quer que a troca de palco seja uma coisa muito agradável, né? E num festival é uma coisa bem difícil, tá? Tem uma outra coisa também que eu queria botar aqui, que se a gente vai fazer um festival, a gente não pode esquecer dessa parte de comunicação, né? Então, se a gente está fazendo um festival que tem várias línguas sendo faladas ali, né? A gente sabe que o inglês ele é uma língua quase universal hoje, mas ainda assim ainda tem gente que não fala inglês, então a gente tem que ter esse cuidado. É muito importante que, se você estiver fazendo um festival internacional, que você entenda qual é a língua que você vai falar com as pessoas que estão chegando, né? E que você se prepare para isso, tá? Então, assim, você tem que falar inglês? Não, você não tem que falar inglês. É bom, tá, gente? Mas você não tem que falar inglês obrigatoriamente. Você pode botar uma pessoa para interpretar, não tem problema. O que você não pode é ficar sem se comunicar, tá certo? Você não pode não se preocupar com isso, tá? E, por exemplo, o importante é você combinar com o artista, né? Essa pessoa internacional que está chegando, em que língua vocês vão se comunicar. Porque, por exemplo, no Festival Internacional de Mágica, o mágico francês, durante o espetáculo dele, ele se comunicou com o público em espanhol e super funcionou. Deu tudo certo, entendeu? Apesar de estar no Brasil e todo mundo falando português, mas super funcionou porque eram coisas muito pontuais que ele falava. Então, deu tudo certo, todo mundo entendeu tudo, não ficou nenhuma dúvida no ar. Ele disse logo, não precisa de intérprete, eu vou falar aqui em espanhol, mas é muito pouca coisa, as pessoas vão entender, porque é muito próximo do português, né? Mas isso tem que ser combinado antes, tá? Isso não pode ser deixado correr solto, não. A gente tem que tomar rédea disso também, beleza? Né? Então, quando você tá fazendo um festival também, não tem a síndrome da Mulher Maravilha ou do Superman, tá? Em um festival, as demandas são enormes.
E tem coisa que você vai dar conta, tem festival que você vai dar conta, né? Mas tem festival que você não dá conta. Tem festival que tem um volume muito grande e você não vai dar conta de fazer sozinho, tá? Então, nesse momento, quando você enxergar as demandas, é importante que você tenha lucidez, clareza, para identificar o que você vai e o que você não vai conseguir fazer, né? E o que você não vai conseguir fazer, e aí você vai contratar assistentes, produtores, técnicos, enfim, tudo que for necessário para você fazer uma entrega profissional e perfeita. Afinal de contas, você quer viver de produção cultural, e para viver de produção cultural, você tem que fazer entregas perfeitas, tá certo? Bem, mas quer dizer então que se eu não souber falar inglês eu não posso fazer um festival internacional? Não, não quer dizer isso. Você pode sim, basta você ter um intérprete. O que você não pode fazer é não pensar sobre isso. Isso você não pode fazer. Você tem que pensar qual é a língua que a pessoa vem, que vai falar, qual é a língua que a pessoa que vem vai falar, e você tem que pensar de que forma você vai se comunicar com essa pessoa e como ele vai se comunicar com o público, tá? Pense nisso e resolva essa questão. Mas não é porque eu não sei falar a língua que eu não vou chamar um mágico chinês para o meu festival. Vou chamar o mágico chinês, sim, lenda, que eu não tenho obrigação. Vai o mágico chinês se apresentar no meu festival e a gente encontra um intérprete para ele. É só isso, tá? E aí você pode perguntar para mim assim, e se o meu projeto não tiver uma equipe grande, né? Eu não tenho dinheiro para ter uma equipe grande. E agora o meu festival precisa de uma equipe enorme. Meu filho, você vai fazer conta, porque dentro de um festival, se muitas coisas acontecem no mesmo momento, você vai ter muitas demandas. Por exemplo, você vai ter demanda de bilheteria, só no dia mesmo, tá? Pensando no dia mesmo, você tem o palco, o camarim, a bilheteria, por exemplo, só essas 3 coisas para gerenciar. Digamos, pense só nessas 3 coisas, tá? Então, a bilheteria ela tem um horário determinado para abrir e tem um horário para fechar também, né? Se você está coordenando o palco, por exemplo, você não pode ficar na bilheteria. Por quê? Porque na hora que você estiver coordenando o palco lá, o bicho pegando durante a apresentação, no meio da confusão, é a hora que está fechando a bilheteria. E você vai precisar encerrar aquela bilheteria e você está no palco, você não pode sair de lá, né? Você também não tem como coordenar os camarins, né? Toda essa parte de troca de buffet, porque quando a gente tem um festival muito grande, por exemplo, um festival que dura ao longo do dia, e você vai trocando essas atrações, você vai trocando os camarins também. Você vai tendo que fazer a limpeza, renovando, né? Porque sai um artista e entra outro, né? Você tem que ficar ligado, porque o artista tem que sair, né? Tem que liberar o camarim para o próximo. Então você tem que construir essa agenda, digamos assim, e alguém vai ter que coordenar isso. E você não vai conseguir coordenar se você está montando palco ou se você está na bilheteria, entendeu? Por isso você precisa assim, de assistentes, você vai precisar assim, de pessoas para te ajudar, né? Então, mas depende, por exemplo, o Festival São João Sinfônico eu faço quase tudo sozinha, porque ele é um festival muito compacto, né? Ele é um festival que ele tem 3 atrações na noite, sendo que dessas 3, 2 tocam juntas e a outra toca separada. Então, é praticamente 2 atrações na noite e aí eu consigo gerenciar muito bem. Camarim, eu não preciso de troca de camarim, coloca um grupo em cada camarim, fica tudo certo. Mas mesmo assim, eu preciso ainda de uma assistente de produção. Então, no São João Sinfônico, eu tenho comigo uma assistente de produção. E em festivais, você vai precisar. E se você vir para mim fazer a Carlinha, mas eu não tenho dinheiro para... O meu projeto não tem dinheiro para ter um assistente. Aí você vai dividir o seu dinheiro com o assistente, porque você não vai deixar de fazer. Você não vai deixar uma função sem fazer, entendeu? E, por exemplo, eu faço parte de um espetáculo chamado Bandeira do Divino, que a gente tem uma equipe gigante, mas a gente trabalha... a gente tem, por exemplo, na equipe 10 voluntários, 10 pais de crianças que estão no espetáculo, né? São 100 crianças, a gente tem 10 voluntários.
porque ia ser impossível o projeto arcar com a despesa de botar 10 assistentes de produção para trabalhar com as crianças, e os pais, eles têm muito mais traquejo com as crianças, porque são idade, sempre assim, o seu filho está ali no meio, né? Então é uma idade que você está bem acostumado a lidar naquele momento. Então, por exemplo, você pode trabalhar com voluntários. Você pode, inclusive, fazer parcerias com universidades, com assim, instituições de ensino que ensinam também essa parte da produção, ou de música, ou de arte, que vão poder ajudar você no seu festival. Agora, você tem que criar um esquema, né? Você tem que se preocupar com isso. E o trabalho da gente, nós produtores culturais, é principalmente planejar. Então, na hora que você for pensar nesse festival, na hora que você for planejar, você vai pensar que você precisa que todas as funções estejam cobertas. Não deixar ninguém de fora. Assim, não deixar nenhuma função de fora, tá? E aí, o que não pode acontecer é você tratar um festival como uma apresentação normal, porque ele não é uma apresentação normal, tá? Ele é uma apresentação mais complexa, ele é uma ação cultural mais complexa, que demanda mais raciocínio, que vai demandar mais tempo de trabalho seu, e que durante a coisa acontecendo mesmo, talvez você tenha que virar algumas noites e entender que você vai ter que estar mais disponível para essa ação cultural. Então não dá para botar 2 eventos batendo um no outro, porque você não vai dar conta, né? Então, se você conseguir planejar tudo com riqueza de detalhes, não vai ficar nenhum furo, tá? E isso não é difícil, tá, gente? Isso é trabalhoso, mas não é difícil, né? Você vai precisar só de mais concentração, né? E dedicar mais tempo a essa parte do planejamento para que tudo corra bem direitinho na sua apresentação, tá bom? Então, se você está pensando em produzir um festival, esteja sempre atento aos detalhes. Pense no volume de trabalho que você vai ter e identifique qual é a equipe que você vai precisar, né? Veja se você vai precisar de uma equipe grande, articule essa equipe, não deixe nenhuma função sem um responsável, tá bom? E pense, o festival tem uma coisa chamada linha curatorial. O que é linha curatorial? É o perfil do festival. Por exemplo, qual é a linha curatorial do São João Sinfônico? No São João Sinfônico, a gente contrata artistas artistas que tocam normalmente música clássica. E Rafa Santa Cruz, eu falei aqui do Festival de Mágica agorinha. Ai, que fofinho, meu parceiro querido. Bom dia, Rafa. Sim, voltando. Por exemplo, no Festival São João Sinfônico, como é a minha linha curatorial? Eu contrato artistas que tocam normalmente música clássica e que vão tocar música junina, né? Então, por exemplo, eu contratei um quarteto de clarinetes e esse quarteto de clarinetes tocou só músicas de São João. Essa é a linha curatorial, são grupos de música clássica se apresentando músicas juninas, e o solista da orquestra sempre é um solista de música popular. Então foi Maciel Melo, foi Silvério Pessoa, um solista sempre é um músico da música popular. Aí você, pronto, essa é a linha curatorial do meu festival. E aí quando os curadores forem escolher o próximo elenco do festival, ele vai levar isso em consideração. Músico que toca música clássica, solista que canta música popular de São João. É isso, tá? Então isso é uma linha curatorial. Todo festival tem um raciocínio, uma linha de raciocínio, né? Um norte, assim, para você entender o que eu vou juntar, até para que o público entenda o que ele vai ver ali, entendeu? Então, é isso. Você tem que se preocupar também com a linha curatorial do seu projeto, né? Pense também nas trocas de palco e considere a possibilidade de contratar um coordenador de palco para que essas trocas de palco sejam ajustadas
né, para que exista um planejamento de troca de palco, para que ele junte todas as necessidades de todos os artistas que vão se apresentar naquele palco naquela noite, e ele vai conseguir conciliar de forma que a gente precise trocar menos de palco e o público espere menos, tá bom? Então, considere a possibilidade de contratar um coordenador de palco. Avalie se você vai precisar de suporte de intérprete internacional, né? Se tem alguém internacional no seu elenco, que língua o seu evento vai falar. Pense direitinho nisso, tá? E crie um cronograma bem amarradinho de passagem de som, de ensaios, né? Que se precisa juntar uma atração com a outra, como é o caso do São João Sinfônico, cria esse cronograma, distribui para os artistas, deixa isso bem amarrado, né? Se é só uma apresentação de juntar, se é só um festival de juntar os artistas, não tem que um cantar com o outro, não precisa desse ensaio, mas deixa tudo muito amarrado. Olha, o seu horário de montagem é esse, de passagem de som é esse aqui. É curto o espaço de tempo de passagem de som, porque tem outra banda que vai passar de som depois de você, então é importante que você não atrase, porque a gente vai cumprir esse horário, né? E deixa bem amarradinho também o horário do palco, de apresentação, sabe? Porque dá confusão, viu? Fica um invadindo o horário do outro e aí dá problema. Então, tenha isso muito, muito amarrado. E coloque na sua grade um tempo que é real. Não adianta você dizer assim, não, eu vou dar 10 minutos para esse artista. Rapaz, em 10 minutos ele não entra e sai do palco, né? Ele vai precisar mais do que isso. Então não adianta você deixar uma coisa, porque quer mais atração, você deixa uma coisa muito apertada. Não funciona, tá, gente? Não é legal. E o público fica chateado, porque não vai conseguir ver aquele artista direito, tá? Então, pense em como serão as vendas de ingresso, né? Se vai ser venda online ou vai ser física, se vocês vão vender um combo. São 3 dias de festival, você pode comprar os 3 dias que vai sair mais barato. Sei lá, pense em como vai ser essa venda de ingressos, tá? E não esqueça nunca, independentemente do tamanho da sua equipe, que quem está no controle é você. Então, você é o responsável por tudo. Tenha o controle da situação. Controle isso, né? E entenda que tudo que acontecer, de bom ou de ruim, é você que vai responder, né? Você que vai colher os louros, mas é você também que vai descascar os abacaxis. Apesar de você ter uma equipe enorme trabalhando para você, ela está trabalhando para você. Então, você não pode nunca perder de vista que você é o responsável por essa confusão toda, né? Você que é a pessoa que responde por esse festival, tá? Não esquece nunca disso. E é isso, gente. Foi isso que eu juntei aqui para falar com vocês sobre festivais, né? Lembrando que o nosso projeto Produção Profissa acontece todos os dias, aqui às 8 horas da manhã. Eu sempre com essa carinha de sono, mas com muita disposição para conversar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem me ajudar a construir esse projeto, manda as suas dúvidas, manda no inbox, manda no comentário aqui do vídeo, para trazer os temas aqui e a gente conversar sobre esses temas, beleza? Muito bom ter vocês aqui como sempre, e amanhã às 8 da manhã eu tô aqui de novo com essa carinha de sono incansável, tá bom? Um beijo bem grande e até amanhã.